Existe um tipo de leitor que quase nunca é mencionado. Ele não é o jovem do curso bíblico ou da catequese. Ele também não é o tipo de leitor que busca respostas prontas. Na verdade, ele é aquele adulto que cresceu, mas não perdeu a fé. E este vídeo é para quem amadureceu, se feriu, questionou, mas mesmo assim continua acreditando. E mais, que buscam histórias que respeitem essa jornada. Oi, gente, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana Isabelle, autora de ficção cristã, como vocês já sabem. Se você é novo neste canal, seja muito bem-vindo. Já te convido para se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like também, que me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para mais e mais pessoas. E no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre os tipos de leitores que nós temos. Como eu falei no início, são alguns leitores que geralmente não são muito mencionados. Nós temos uma crescente busca e divulgação pela ficção cristã, que é o tema central deste canal, mas não será só isso, ok? E durante a minha jornada como escritora, a gente percebe que muitas vezes os leitores de ficção cristã são, por vezes, mal interpretados. Dentro da literatura, nós encontramos diversos tipos de gêneros literários e leitores, né, que muitas vezes podem ser até ecléticos, né, leem um pouco aqui, outro um pouco acolá, mas os leitores fiéis, digamos assim, de ficção cristã, e não que eles não leiam outras coisas, eles têm certas características, né, e querendo ou não, vão buscar histórias que respeitem a sua jornada, que refletem um pouco do que ele vive em sua própria vida. E esses leitores, como eu falei, eles são pessoas comuns, né, que trabalham, que cuidam de suas casas, que cuidam dos seus filhos, suas famílias, carregam também muitas responsabilidades e que inclusive já viram conflitos demasiados dentro de igrejas, mas mesmo assim não perderam a sua fé, o que é de mais importante, né, que é o ponto principal aqui deste vídeo. Ou seja, a gente vê que há uma decepção com pessoas dentro da instituição, mas não há uma decepção com Deus. Muitas vezes pode haver questionamentos para com Deus, mas não a perda da fé em Deus. E o mais importante é que esses tipos de leitores, eles não precisam de sermões disfarçados ali de historinha, né? Na verdade, eles precisam de verdade, de humildade e também de graça, assim como todos os outros. E aqui entra algo muito importante, né? Porque na jornada de quem acredita em Deus, de quem é cristão e enfim, pertence a alguma instituição, quer dizer, se considera, né, de alguma instituição religiosa, a gente precisa separar, né, o que é institucional e o que é fé, né, o seu relacionamento próprio com Deus. E até porque isso vai guiar a tua vida, né, em todos os sentidos, né, o que tu lê, o que tu veste, o que tu faz, o que tu come, o que tu bebe, enfim, tudo isso vai influenciar de acordo com o que você acredita. E há uma diferença muito grande entre a fé infantil, fé infantilizada, e uma fé adulta, né, uma fé madura, né, de quem já passou por muitas coisas, mas mesmo assim não deixou de acreditar em Deus, né, e esse é o ponto principal, porque muitas vezes quando a gente olha só para certa, não tem aquele negócio que os cavalos, as mulas usam assim para tampar a visão, né, para não olhar para um lado nem para o outro. Muitas vezes quando a gente usa esse tipo de ferramenta, né, de utensílio na nossa caminhada cristã, a gente acaba desenvolvendo um tipo de fé infantilizado, basicamente no que eu escuto, no que eu aprendo ali dentro de onde eu estou, ali naquela redoma, né? E quando a gente passa por situações em que esse núcleo aqui, ele é abalado ou até mesmo quebrado, a gente precisa saber. Na verdade, é aí que a gente vai entender se a nossa fé é ou infantilizada ou realmente adulta, amadurecida. E isso é importante na jornada de um cristão, e principalmente de um leitor, né? Porque isso vai formar a tua base, né? Aquilo que tu vai continuar lendo ou não lendo. E quando a fé amadurece, e isso é muito importante, isso não quer dizer que signifique que seja menos Deus na tua vida. Significa apenas que você não quer mais superficialidade. O que é muito comum também no meio cristão, né? Pessoas vivendo uma fé superficial, sem um verdadeiro encontro com Cristo, entende? E quando uma pessoa passa por situações assim, e a sua fé persiste, isso quer dizer que essa fé, com certeza, amadureceu. E é aí que a gente começa a entender também que os autores de ficção cristã, eles não escrevem para convencer ninguém, como eu até já falei em um vídeo passado. Na verdade, a gente não quer que ninguém comece a acreditar por causa do que eu escrevi. O que a gente busca é basicamente que as nossas histórias toquem
o coração das pessoas, né? Basicamente isso, né? Se isso vai converter ou não, isso não é trabalho nosso, digamos assim. E o que a gente aprende, né, nessa jornada toda é que quando a gente escreve uma história, uma nova história, a gente não tem que buscar converter ninguém, até porque isso não é trabalho nosso. Até porque a gente escreve para quem já acredita. Mas que essas pessoas que já acreditam precisam de histórias que respeitem a sua própria jornada. É o que essas pessoas vivem, o que essas pessoas enfrentam no seu dia a dia. E aí que tá a beleza disso tudo, né? Não são pessoas performáticas, não são pessoas que são fenomenais em tudo que fazem, mas são pessoas que têm erros, que lidam com esses erros durante o seu dia a dia e que mesmo assim mantêm viva a sua fé em Deus. E isso é uma das coisas que a ficção cristã permite, né? Que é vivenciar realmente uma fé, mesmo em conflito, né? Porque fé não significa necessariamente que não haverá conflitos, que não haverá questionamentos. Muito pelo contrário, né? Quando a gente tem fé, né, em Deus, né, eu acho que isso é uma opinião minha, né? Eu acho que ele fica muito feliz em responder nossos questionamentos. E o mais incrível é que a gente mostra personagens que oram, mas que também erram, personagens que confiam, mas que têm muito medo, isso é demonstrado ali na trama narrativa, e que, acima de tudo, amam a Deus sem serem perfeitos. E isso fortalece a fé, não porque explica Deus, mas porque mostra Deus na vida real. Eu escrevo para leitores que ainda acreditam em Deus, mas que não querem voltar a ter uma fé infantilizada, que muitas vezes é o que nós aprendemos a desenvolver com o passar dos anos. Leitores que querem beleza, profundidade, mas também humanidade e espiritualidade verdadeira. E se você reconhece isso como algo real para você, talvez essas histórias também sejam para você. Se você é esse tipo de leitor, fica por aqui. Você é muito bem-vindo em nosso meio. E se você ainda não conhece esse gênero literário, mas que ficou curioso para descobrir, eu também te convido a continuar aqui com a gente. Até mais! Ah, e mais uma coisa. Deixa aqui nos comentários que tipo de histórias tem feito falta para você. E obrigada por ficarem até aqui. Beijos, até mais!